Muito boa noite, nós estamos começando mais um programa Direção Espiritual. Obrigado pela oportunidade que temos de mais uma vez estabelecer esse vínculo. Um vínculo que nos fortalece na fé, porque todas as vezes que nós temos a oportunidade de refletir quem somos à luz de Deus, à luz do sagrado, é natural que a gente encontre questionamentos e respostas que nos ajudam a viver. Interessante a gente perceber, não são só as respostas que nos ajudam a viver. Os questionamentos também nos levam adiante. E às vezes eu fico pensando que os questionamentos, eles são ainda mais instigantes para nos fazer ir adiante. Às vezes nós temos a pretensão de que são as respostas que vão nos ajudar a chegar aonde a gente quer. Não. Perguntas também nos fazem avançar. Sobretudo quando as perguntas são honestas, são sinceras e merecem ser feitas. Porque às vezes a gente perde muito tempo da nossa vida fazendo a pergunta errada. Mesmo porque às vezes a realidade nem comporta perguntas. Sempre que eu tenho oportunidade de estar diante de uma mãe, por exemplo, que perdeu seu filho, é natural que ela queira se fazer essa pergunta: por que meu filho morreu? E olhando para nós faz também essa pergunta: padre, por que meu filho morreu? Essa pergunta nunca poderá ser respondida. E neste momento, o que a gente mais precisa fazer é calar o nosso coração e contemplar o mistério que nos envolve e permitir que Deus vá nos respondendo aos poucos. Eu não sei por que o filho morre, mas eu sei que nós precisamos continuar a vida. Precisamos continuar vivendo, precisamos dar conta de tudo aquilo que nos rodeia. Muitas vezes, quando nós perdemos, quando nós somos injustiçados, quando nós estamos amargurados, a primeira coisa que a gente quer fazer é perguntar o motivo de tudo isso. Mas nem sempre nós teremos a resposta para continuar. E a gente precisa continuar. E então, a gente descobre a mística da pergunta. Tá bom, eu não posso responder. Eu vou adiante. Eu vou aceitar o desafio de caminhar com a pergunta dentro do coração. Eu não vou querer forjar uma resposta que não é para agora. Eu não vou permitir que esta pergunta venha me impedir. Eu não posso permitir que a pergunta que faço me impeça de continuar a minha vida. Toda vez que nós estamos movidos por uma pergunta saudável, Deus ganha um grande espaço para crescer dentro de nós. E é assim que a gente cresce, à medida que Deus cresce em nós. Pode parecer estranho isso, né? O ser humano cresce à medida que Deus cresce nele. À medida que nós vamos permitindo que esse Deus vai ocupando todos os espaços do nosso coração, da nossa mente, do nosso jeito de ser. E aí a gente vai se tornando mais capaz de perceber os erros que a gente comete. Os erros, sobretudo, em relação às nossas escolhas. Quando nós escolhemos errado, quando nós não permitimos que Deus nos indique o caminho certo, nós podemos cavar dentro de nós. Nós podemos abrir dentro de nós as estradas do insucesso. E é por isso que a gente precisa ter um coração sempre diante da luz. É preciso colocar diariamente a nossa cabeça, a nossa mente, como nos sugeria São Paulo, para que o Espírito possa penetrar todas as estruturas que nos compõem, né? Para que a gente tenha condições de perceber melhor a vida que nós estamos vivendo. E hoje o programa de Direção Espiritual recebe um ser humano que eu considero muito honesto com todo este processo. Primeiro porque ele vive para evangelizar. Ele descobriu muito cedo que para poder pregar a palavra de Deus é preciso vivê-la com muita coerência no dia a dia. E desde então, desde aquele descobrimento, Deus se tornou muito grande através deste homem e fala através dele a todos nós. Boa noite, seu Eugênio. Boa noite, meu amigo. Que honra, meu amigo, receber você aqui. Estamos de volta aqui. E que alegria, Para mim é uma alegria ter você aqui
perto de mim. Uhum. Eu que já tantas vezes me abasteci com o seu ministério. Que bom, meu irmão. Já que fomos tantas vezes amizade antiga, né? para a estrada, né? Vamos começar estrada. cantando a música da sua conversão, então? Claro, vamos. Sim. É uma música que eu gosto muito e eu convidei o Eugênio para estar comigo hoje. Ele sabe que eu estou muito cansado. Muito. E eu tenho vivido um momento difícil da minha vida e vou me cercar dos amigos para me ajudar a levar o programa, sobretudo quando eu perceber que a barra está muito pesada. E aí, quando eu cheguei aqui, o que a gente pode cantar? Ele me disse, vamos cantar, falou a música. Este pranto em minhas mãos. Este pranto em minhas mãos. E logo em seguida ele disse, a música da minha conversão. Uhum. Ela ganhou ainda mais um significado mais bonito para este programa. Sim. Vamos lá. Senhor Christian, boa noite. Tudo certinho? Grande Christian. Então tá bom. Muito alegre eu te pedi o que era meu, partir, um sonho tão normal. Dissipei meus bens e o coração também. No fim, meu mundo era irreal. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é o meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. 1000 amigos conheci, disseram adeus, caiu a solidão em mim. Um patrão cruel levou-me a refletir. Meu pai não trata um servo assim. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Nem deixaste me falar da ingratidão. Sim, morreu no abraço mal que eu fiz. Coisa mais linda, não? É demais isso. Festa, roupa nova, anel, sandália aos pés. Voltei, a vida sou feliz. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Você confia no seu amor, vai. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é o meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou
Este pranto em minhas mãos, minhas mãos. Que coisa linda. Valdeci Farias e Dom Navarro, né? Que coisa, não é isso? Isso mesmo. Música. Valdeci Farias e Dom Navarro. Gente, você sabe que às vezes eu fico observando as pessoas viverem, as escolhas que vão fazendo, e nada pode ser mais confortável do que quando você encontra uma pessoa que pode dizer: aqui é o meu lugar. É verdade. Uma pessoa realizada é aquela que está no lugar que deveria ocupar mesmo, né? Não significa que ela já alcançou tudo, que ela já não precisa mais viver o seu esforço diário para se conquistar, para conquistar aquilo que pode ser dela ainda. Mas quando você percebe que ela já alcançou uma coerência, que ela não negligenciou a oportunidade de saber que lugar ela poderia ocupar. É muito triste quando a gente vê uma pessoa com muitas possibilidades, desperdiçando tudo isso, ficando num lugar que não é para ela, né? Como é que você descobriu, meu amigo, é verdade. essa oportunidade de... Porque eu te vejo um homem tão realizado, tão feliz. Sou mesmo. E não tem... você não esconde isso. E sou feliz assim, vivendo assim. Como é que você fez essa luta para perceber quando você não estava no lugar que era seu, e a coragem que você precisou ter para renunciar o lugar que tantas vezes quiseram lhe colocar e que não era para você? Eu uso dizer que eu fui durante um longo tempo da minha vida como aquele paralítico que ficava à beira da piscina do Evangelho, lá na piscina de Betesda, não? E esse paralítico ficava esperando a piscina se mover, porque, segundo diziam, um anjo descia do céu uma vez por ano. Movia as águas, né? E movia as águas daquela piscina. E era a hora do milagre. E o primeiro que entrasse era curado. Mas ele nunca conseguia entrar, porque era paralítico, e quando ia se arrastando para entrar, outro vinha e entrava. O espertinho pulava. E eu vivi um longo tempo da minha vida assim. Não tão longo, porque já aos 16 anos eu tive o privilégio de me encontrar com Jesus. Eu me lembro de minha mãe dizendo: como você é feliz, meu filho, de ter encontrado Jesus tão cedo. Ela dizia: eu já estou no fim da vida e só encontrei agora, né? Eu falei: mãe, nunca é tarde, né? Mas assim, esses 16 anos que eu julgo, puxa, podia ter encontrado ainda antes. Eu fiquei esperando a piscina se mover. E para mim, a piscina se movia numa falsa euforia do carnaval, porque eu era envolvido com o carnaval. Minha família toda era envolvida com o carnaval. E eu achava que a piscina, né, da minha alegria era o carnaval. E foi justamente no ensaio de carnaval, que eu estava preparado para ensaiar no carnaval, que acontecia um ensaio para a missa, em frente aonde a gente ia ensaiar para o carnaval, e os jovens cantavam... Em frente ao barracão da escola de samba? Em frente ao barracão da escola de samba. E os jovens começaram a cantar esta música. Lembro como se fosse hoje. Era uma quinta-feira, e eu ouvia ao longe aquela canção. A canção para mim não parecia familiar, eu nunca tinha ouvido antes. Mas Deus tinha escolhido falar comigo naquele dia, naquela hora. Ele resolveu dizer que, muito mais do que a piscina, o Jesus é o rio de água viva que se move todo o tempo, e não só uma vez por ano. E me fez descobrir naquela noite que, enquanto eu estava lá na beira da piscina, paralítico, esperando que ela se movesse para me ter um pouco de alegria, que o carnaval para nós era sinônimo de alegria, de euforia. Lá fora, nas ruas, Jesus caminhava como um rio de água viva que jorrava de um lado para o outro, realizando tudo o que ele realiza. E ali, naquele dia, mudou o rumo da minha história. Foi impactante, padre. Não foi assim, amanhã eu vou ver o que eu faço. Não, foi naquele dia em que eu tomei a decisão.
aqui não é o meu lugar. Quando você sentiu a inadequação, né? Porque a conversão, ela começa na nossa vida, minha gente, no momento em que nós levamos a sério a nossa inadequação. Porque às vezes, Eugênio, as pessoas se acostumam com o mal-estar. Vivem uma vida de erros, acostumam-se ao mal-estar que a vida de erro provoca e de repente deixou de se problematizar, deixou de sentir um incômodo, de levar a sério o que incomoda. E naquele momento, ouvindo a música, entrando naquela igreja, você percebeu a sua inadequação. É verdade. E aqui nem há um julgamento sobre o carnaval. De jeito sobre nenhum. as pessoas que gostam do carnaval. Eu, inclusive, gosto de samba, gosto muito. Eu nasci no samba também. É. Então, não é nada disso. Ele não está fazendo juízo, só né? que Deus queria muito mais que aquilo para mim. Ele queria que eu fosse um evangelizador. Ele queria que eu me transformasse de sambista a salmista. Só mudou um pouquinho as letras. Então eu não era eu estando ali. E a euforia não me era o bastante. Você já cantava nessa época? De alegria. Não, eu era percussionista da escola de samba. Meu irmão era o presidente da escola de samba e eu era o braço direito dele. Então, naquele dia... A nossa história é parecida. O meu cunhado era o mestre da bateria. Sim. E ele me levou para trabalhar, porque ele sabia das minhas habilidades com desenho. Porque, embora hoje eu não desenhe mais, eu sempre gostei de desenhar. E aí ele me levou para ajudar a projetar os carros alegóricos. Olha só. Eu fiquei lá, nunca mais saí do samba. Sim, e o meu irmão também me levou. Fiquei lá uns 5 anos trabalhando no carnaval. Mas aí percebeu que era mais, era algo mais. É o que você está dizendo, é interessante de você identificar, porque se você também não tem uma voz que te chama, na sua vida foi justamente a música que estava tocando na igreja que te chamou a atenção. No meu caso foi uma mulher chamada Tia Ló. Tia Ló. Negra como você, que tinha um papel importantíssimo na minha vida naquela época. Ela tinha um filho que estava no seminário também, o Gilson. E ela sabia do meu desejo de ser padre, porque eu já nasci com esse desejo. Que lindo. Eu desde menininho, quando alguém me perguntava o que você quer ser na vida, eu falava que era padre. Mas é claro que depois você vai fazendo outras escolhas e esses desejos ficam adormecidos dentro de nós. E o carnaval me absorveu muito. Foram 5 anos muito intensos na minha vida, trabalhando nisso. E de repente ela, percebendo que existia em mim uma inadequação, ela me chamou essa atenção. Ela foi uma pessoa fundamental na minha vida para me acordar, para eu perceber que eu era a pessoa certa no lugar errado. Isso é muito interessante. Deus não faz a pessoa errada. A pessoa é sempre a pessoa certa. Nós é que muitas vezes vamos para o lugar errado e aí começamos a viver a ilusão de que nós somos a pessoa errada. Não. Se você está identificando que de repente você está no lugar errado, mas nunca confunda isso em achar que você é a pessoa errada. Não. Você é a pessoa certa. Deus não erra quando nos cria. Agora, nós podemos errar muitas vezes quando nós nos plantamos nos lugares errados. Escolhemos, né? E foi justamente o que você percebeu naquele momento. Foi. E com toda a simplicidade, né? Não foi uma coisa violenta, mas ao mesmo tempo foi impactante para mim. Porque, de fato, mudou o curso da minha história. E você perguntou, você cantava? Eu não cantava e nem passava pela minha cabeça um dia cantar ou compor uma canção. Mas chamado por uma canção, Deus colocou em meu coração o cantar. Como diz o salmista, e me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos ouvirão essas coisas com temor e confiarão no Senhor. É isso. Eu sempre peço a Deus, em todo tempo, em todo lugar, que quando eu cantar, muitos possam confiar nele. Mas sobretudo quando eu não cantar, que a minha vida seja a mais concreta e linda canção, como fez Maria com seu silêncio. Eu não imaginava, Padre, viver o que vivo, viver o que vivi até aqui. Hoje, depois de 36 anos de ministério, eu não imaginava que pudéssemos chegar a tão longe.
né, edificar tantas pessoas. Para Em mim lugares bastava em- edificar a mim mesmo. Em lugares, claro, essa restauração que você experimenta já é a obra completa, né? Sim. Deus, o que mais eu gostaria, além de ter o meu coração totalmente transformado, mas essa é uma dádiva que se desdobra. Sim. A gente não consegue guardar para a gente. É um transbordamento. Um transbordamento. Eu me lembro a primeira vez que eu tive contato com o seu ministério, foi através do Padre Léo. Padre Léo. Estive lá em Betânia agora. Você esteve agora, Foi maravilhoso. Eu já tinha tido contato com a sua música, mas nunca tinha escutado você cantar. Engraçado, né? Sim. Nós, naquela época da renovação carismática, os grupos cantavam as músicas e a gente não tinha nem ideia de onde tinha vindo aquela música. Sim. Aí um belo dia eu entrei no carro do Léo, eu lembro direitinho, ele tinha um cadete novinho que tinha acabado de comprar. Vou dar uma volta nesse carro. Vou dar uma volta. jeito dele. É assim mesmo. Aí eu fui lá, tomei um banho, fomos para Blumenau, me lembro direitinho, Blumenau. participar de uma missa. Uhum. Que eu não tinha paciência com aquelas missas de renovação carismática, então ele me comprava com jantar. Ele falava assim, nós vamos para a missa, depois nós vamos jantar. Então, primeiro ele convidava para jantar, e no meio do caminho, tem uma missa antes. Muito esperto. Esperto. E aí, ele colocou, eu me lembro direitinho que estava escrito assim, um CD capa branca, escrito com um rosa, meio... Grupo Mensagem 2000. Um bordozinho, assim, Mensagem 2000, Grupo Mensagem 2000. E quando eu comecei a ouvir, você não faz ideia de como eu fiquei impressionado, porque eu sempre gostei de música. Uhum. E a música católica que eu conhecia era a música do Padre Zezinho. Sim. Eu ainda não tinha contato Acesso. com... Já tinha escutado o Monsenhor Jonas na época, quando eu morava... Eram os padres que cantavam. Eram os padres que cantavam. O Padre Jonas, na época, não era Monsenhor. Padre Jonas... Jonas Abib. Nós acordávamos com as músicas dele todos os dias no Postulantado. Olha só. 5h30 da manhã, estava tocando o Padre Jonas para a gente acordar. Inclusive, peguei até um pouco de implicância dele na época, porque era um horário muito ruim de você acordar, né? 5h da manhã você escutar uma pessoa, você passa a não gostar dela com o tempo. E depois, quando eu ouvi você cantando, eu falei, mas ele é padre? E o Léo, não, é um grupo lá e contou a história de vocês. E eu fiquei impressionado de ver a jovialidade que estava naquelas canções. E era uma jovialidade responsável. Uhum. Esse povo leva a sério o que faz. Foi a primeira impressão que eu tive quando eu escutei você cantando. Como é que era aquela lá Enfim, o disco todo era bom. O disco todo era muito bom. Mas tinha aquela como a semente, como a chuva. Como o vento a espalhar sementes. Isso. Eu quero espalhar Jesus. Você lembra disso, Christian? Coração. Você nem era Não é do nascido. tempo dele, não. Ele nem era nascido. Sabe por quê? Porque nós gravamos ainda LP. Foi no LP que depois virou CD, depois virou né? CD. É. Então o LP foi o Nosso Canto, Nossa Vida, que foi o primeiro. Depois o Eis que Faço Novas Todas as Coisas. Já gravamos 2 LPs até chegarmos depois a gravar o CD, né? Que foi a união dos dois. Hoje nós estamos recebendo aqui no programa Direção Espiritual meu querido amigo Eugênio Jorge, Que alegria. nos ajudando a refletir a conversão, a pensar a nossa vida. Daqui a pouquinho a gente volta, nós vamos para o intervalo e a gente volta com o Eugênio e com mais música para nós.